até pedir já uma cidadania carioca. Bom, eu vou falar um pouco sobre tratamento de primeira linha para pacientes unfit, tá? Essa é uma aula patrocinada, obviamente, mas eu vou falar de tudo que a gente tem e falar de algumas coisas que vão chegar para a gente, que eu acho que são bastante transformadoras no cenário do paciente unfit. Bom, a história do paciente unfit é um pouco mais fácil, né? Porque o grande problema da LLC é a fludarabina. Então, já no primeiro estudo que comparou o que era standard of care, que era o clorambucil com fludarabina em pacientes sem tratamento prévio acima de 65 anos, o que a gente viu é que o clorambucil foi melhor que a fludarabina. Então, a gente não teve nem que fazer combinação com FC, FCR, nada. A gente parou já aqui, o clorambucil se tornou meio que o padrão para pacientes. E interessante que depois a gente nunca teve um estudo, até alguns anos atrás, comparando o clorambucil com o R-clorambucil. Então, como o resultado do CLL8 já mostrava que o rituximab melhorava o resultado, o que a gente tinha, na verdade, eram três estudos fase 2 mostrando os resultados com clorambucil com rituximab. É interessante que clorambucil com rituximab é meio igual Neston, né? Cada um faz do seu jeito. Então, você tem doses diferentes, jeitos diferentes de fazer, porque nunca teve uma padronização disso. Vou chamar um pouco aqui a atenção para vocês em algumas coisas. A gente tem pouca taxa de resposta completa, tá? Apesar de a gente ter uma significativa resposta global, e poucos pacientes são primariamente refratários. Bom, o que a gente teve, que já foi falado aqui, de quimioterapia para pacientes, que a gente pode extrapolar para pacientes unfit, é o CLL10. Então, o CLL10 não é um estudo direcionado para pacientes unfit, mas o paciente podia chegar até 70 anos de idade sem ter nenhum problema. Não podia entrar na lesão 17P, e esses pacientes foram randomizados para FCR ou BDAR. Lembrar que esse estudo é um estudo de não inferioridade. Então, a BDAR não precisava ser superior, ela só não precisava ser pior. Mas ela foi pior, tanto em taxas de resposta completa, quanto em sobrevida livre de progressão, quanto em sobrevida livre de progressão pareada pelo status mutacional da cadeia da imunoglobulina. Então, o FCR permanece sendo o melhor tratamento, com exceção desse grupo de pacientes com mais de 65 anos, no qual o benefício que você tem em resposta, você acaba perdendo o benefício clínico porque você tem mais toxicidade. Então, acima de 65 anos, BENDA-R é mais ou menos igual ao FCR, o P é não significativo. Então, para essa população unfit um pouco mais jovem, é de esperar que você possa usar BENDA-R. Bom, a gente teve um outro estudo justamente para comparar qual era o melhor anticorpo monoclonal, que foi o CLL11. Então, pacientes com comorbidades foram randomizados. E aqui a gente tem a primeira vez randomização clorambucil versus R-clorambucil, e um braço com um novo anticorpo monoclonal da Roche, que é o obinutuzumab. A gente tem uma série de críticas ao desenho desse estudo. Então, uma das que chama a atenção, obviamente, é a dose do obinutuzumab, que é uma dose muito maior de anti-CD20 do que com rituximab. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro ciclo, você faz 3 gramas de obinutuzumab, em um paciente que tem uma superfície corpórea habitual 2, por exemplo, vai fazer 750. Tá? Isso parece que não tem valor, mas tem. Por quê? Porque o MD Anderson já fez alguns estudos, por exemplo, o FCR, que chegava até 2 gramas de rituximab. E os resultados eram melhores do que quando fazer o FCR com dose habitual. Então, obviamente, sim, existe alguma crítica em relação a isso. Bom, críticas à parte, quando você compara os dois braços com o clorambucil é inferior. Então, aqui a gente tem pela primeira vez a prova cabal estatística de rituximab e clorambucil é melhor que o clorambucil. E depois, numa comparação cabeça a cabeça, a gente tem melhores respostas com o G-clorambucil, mais resposta completa. E na publicação original, que é de 2013, você tinha ganho de sobrevida livre de progressão. Aqui, ó, eu vou só pedir para vocês guardarem esse número aqui, para comparar com os dados do Illuminate. Então, 26 meses para o G-clorambucil. No update que a gente teve ano passado do ITA, ganho de sobrevida livre de progressão também, mas a gente teve pela primeira vez ganho de sobrevida global. Então, na publicação original, não havia ganho de sobrevida global, tinha batido na trave no P0.08, e agora aqui a gente teve, então, ganho de sobrevida global com follow-up mais. O
O que é interessante desse estudo é que se a gente for pegar a análise do subgrupo, aqueles pacientes verdadeiramente de pior prognóstico, eles não se beneficiam. Ou seja, só o anti-CD20 não é capaz de anular o efeito deletério, por exemplo, de uma deleção do 17p, de um status mutacional mutado. Todos esses pacientes não se beneficiam. Então é como se a gente, quando utiliza a estratégia de melhorar o anti-CD20, a gente melhora assim o prognóstico num nível que não é tão grande, 26 versus 19 meses, mas principalmente baseado nos pacientes que têm um prognóstico melhor. É lógico que quando a gente está falando de obinutuzumab, a gente vai ter mais efeito adverso, principalmente efeitos infusionais. O primeiro obinutuzumab que a gente fez no hospital, o paciente literalmente quase morreu, foi para UTI, socorro, TT. Mas, de uma maneira geral, tirando os efeitos infusionais, você não tem grandes diferenças no quesito de toxicidade hematológica. Bom, tem algumas outras críticas também em relação à dose do clorambucil nesse estudo, tá? Porque essa dose que foi utilizada nesse estudo, ela faz parte de um ramp-up de dose de clorambucil que os alemães faziam. Então, essa é uma outra crítica que cabe a esse estudo. Por quê? Porque quando você compara com os resultados que a gente tem de outros estudos de R-clorambucil, essa sobrevida livre de progressão está abaixo. Tá? Então, por exemplo, no grupo inglês, tem em torno de 33 meses, aqui em torno de 26. Bom, a gente tem um outro estudo mais antigo em pacientes anfídeos, que é o RESONATE 2. Esse estudo cabe mais crítica ainda, por quê? Porque ele compara a ibrutinib com monoterapia oral de clorambucil. Tá? Então, a justificativa da indústria para fazer esse estudo era que era monoterapia oral versus monoterapia oral, que não faz muito sentido. A parte boa desse estudo é que você podia fazer o crossover para quem tinha progredido no clorambucil. E é lógico que as curvas favoreceram muito o ibrutinib, aqui em relação à sobrevida livre de progressão, um hazard ratio super baixo, 0,2. Isso independente do status mutacional, ou seja, o ibrutinib conseguia anular, como a Adriana mostrou, o impacto do status mutacional como terapia. E mesmo você deixando fazer o crossover, você teve diferença de sobrevida global, mostrando que você provavelmente perde alguns pacientes nesse crossover. A partir desse estudo, o ibrutinib foi aprovado em primeira linha nos Estados Unidos para pacientes. Bom, aí veio o ASH, né? Muito boa, vou roubar inclusive das minhas aulas, né, que teve como plenária um estudo pegando justamente essa população de pacientes anfídeos. Então, esse é um estudo, ALICE é um grupo cooperativo. O que eles fizeram, então? Eles pegaram pacientes com mais de 65 anos, com a LDC que precisavam de tratamento, que não tinham recebido tratamento ainda, com performance status bom. Randomizaram esses pacientes um para um, ou seja, um braço recebia Benda R, que eu acho um comparador até melhor que qualquer coisa do clorambucil, um braço recebia ibrutinib e um braço recebia ibrutinib com rituximab. O bom desse estudo é que ele responde duas coisas. Então, uma estratégia baseada em quimioimunoterapia versus uma baseada em BTK, e se existe algum valor de você associar o rituximab quando você está utilizando esses inibidores de BTK. Algumas críticas do estudo. Esse estudo deixava entrar a deleção 17p, então você tinha pacientes com deleção 17p que podiam ser randomizados para Benda R, que não é terapia standard nos Estados Unidos, que já está aprovado lá ibrutinib para a deleção 17p. Mas a justificativa é que era uma estratificação 1 para 1, ou seja, você tinha duas chances de cair no braço do ibrutinib versus cair no braço de Benda R. É um follow-up relativamente curto, em torno de 30 e poucos meses, e eles não tinham como fazer, por biologia molecular, o status mutacional da cadeia da imunoglobulina. Então, eles fizeram o status de metilação do ZAP70, que é mais ou menos comparável com o status mutacional. É melhor do que fazer ZAP70 por citometria de fluxo, é mais reprodutivo do que por citometria de fluxo. Bom, essas são as características dos pacientes, não muita diferença entre os grupos, você vê uma mediana de idade de 70 anos em todos os grupos. Como é primeira linha, você tem em torno de 10% de mutação do P53. E, de novo, a gente tem, o que foi feito de status mutacional não foi em todos os pacientes, tá? Mas também foi relativamente bem distribuído. Vocês podem ver que todos os P's aqui são iguais, são não significativos. Bom, o que a gente tem de resposta, o que a gente viu aqui, essa é a curva de sobrevida livre de progressão.
vermelho só ibrutinib, azul ibrutinib com rituximab, preto benda R. E a gente vê que os dois grupos que receberam ibrutinib com ou sem R têm curvas praticamente sobreponíveis, tá? Enquanto você tem um braço que vai pior, que é o braço do benda R. Quando você compara cada braço com o braço do benda R, os dois são superiores, e quando você compara IR com ibrutinib sozinho, você não tem nenhuma diferença. Quando você faz análise de subgrupo, o que a gente vê? Todas as terceiras comparações aqui são comparações do IR com I. Tá? A primeira é sempre I versus BR, e aqui R versus BR. Todas as comparações com benda R favorecem o braço ibrutinib. Todas as comparações IR versus I, você vê que as curvas são bem no meio, mostrando que não tem absolutamente nenhum grupo que você pode falar, esse paciente é um paciente de alto risco, vou fazer rituximab junto. Não tem porquê, não tem nenhum subgrupo que se beneficia de você fazer rituximab quando você está fazendo. Pacientes de alto risco, seja por lesão 17P ou por cariótipo complexo, de novo, todos eles superiores a benda R, mas sem nenhuma diferença entre eles. Pacientes de risco standard, sem cariótipo complexo, também as curvas são iguais e ninguém se beneficia de receber rituximab. Em relação à sobrevida global, é um follow-up curto. Esse estudo daria o que a gente esperava. Eu acho que ter diferença de sobrevida global no estudo do ECOG é meio atípico, porque é um follow-up relativamente curto. Por quê? Porque grande parte desses pacientes podem ser resgatados. Então, quem progrediu com benda R pode receber uma série de segundas, terceiras linhas aí, e não era de se esperar que tinha diferença de sobrevida. Bom, o que é interessante desse estudo é a comparação de taxa de resposta completa e de DRM. Por quê? Porque a gente sempre acredita que quando a gente tem respostas mais profundas, inclusive com DRM negativa, isso vai impactar o paciente ter menos progressão. E não é o que a gente vê aqui. Então, o braço que recebeu benda R teve mais respostas completas e teve mais DRM negativa. Você teve 8% de DRM negativa no braço da benda R contra 1% do braço do ibrutinib. Mostrando que quando você lança mão dessas terapias, aparentemente não faz diferença você atingir respostas mais profundas. O perfil de toxicidade é bem diferente. Todos os esquemas que usam quimioimunoterapia, as complicações vão ser hematológicas e infecciosas. Então, vocês podem ver aqui neutropenia, anemia, neutropenia febril. Ao contrário, quando você lança mão dos BTK, você tem toxicidades não hematológicas. Então, o que chama a atenção aqui, hipertensão arterial, que é um evento que vem se tornando mais importante em pacientes recebendo ibrutinib. Aqui a gente está falando de hipertensão arterial grau 3 e 4, ou seja, de manejo mais complicado. E fibrilação atrial, lembrando que é uma população mais idosa, batendo em torno de 10% dos pacientes. Bom, devido às diversas críticas que teve o Resonate 2, que era monoterapia oral contra monoterapia oral, a indústria fez um segundo estudo, dessa vez agora associando anti-CD20 nos dois braços, que é o Illuminate. Então, o Illuminate é um estudo que pegou a mesma população, pacientes com mais de 65 anos, sem comorbidades, ou com menos de 65 com comorbidades, com LLC, podendo entrar na lesão 17P, e randomizou para ibrutinib com obinutuzumab versus obinutuzumab com coranucil. Mediana de follow-up relativamente curta também. Eu acho que esse estudo perde muito a validade dele e a importância dele depois dos dados que mostram que não adianta você associar o anti-CD20. Eu acho que faltou um braço só de ibrutinib, mas surpreendentemente esse esquema está aprovado no Brasil. Então quem quiser fazer ibrutinib com obinutuzumab, teoricamente está autorizado. Bom, esses são, de novo, as características dos pacientes, uma mediana de idade mais ou menos igual. Você tem aqui uma porcentagem significativa de mutação ou deleção do P53, em torno de 15%. Eles são pacientes já de algum. O que a gente vê, na verdade, um follow-up relativamente curto, um benefício muito grande do braço que recebeu o ibrutinib com obinutuzumab contra o obinutuzumab com coranucil. Como eu falei para vocês, só para chamar a atenção, no estudo inicial do obinutuzumab com coranucil, sobrevida livre de progressão era de 26 meses, aqui foi inferior, foi 19 meses. Então, a gente tem que lembrar também que esse comparador aqui foi um pouco abaixo do que era esperado com essa combinação.
Para pacientes considerados de alto risco, ou seja, status mutacional não mutado, deleção do 11 ou deleção 17p barra mutação do P53, de novo o braço do ibrutinib com resposta muito melhor que o braço do clorambucil com obinutuzumab. É engraçado que a curva se cruza, né? Então no começo, provavelmente por toxicidade, você tem um pouco mais de perda no ibrutinib com obinutuzumab, mas depois claramente o braço do ibrutinib com obinutuzumab. Sem diferença de sobrevida global, também é esperado por essa população com esse follow-up tão curto. E essa curva, que é a curva mais separada, é um endpoint que foi bastante trabalhado no estudo do obinutuzumab, que é o tempo para o próximo tratamento. Por quê? Porque o paciente com LLC pode progredir e não precisar de tratamento. Então você vê que praticamente ninguém precisou de novo tratamento no braço do ibrutinib com obinutuzumab, um hazard ratio de 0,06, ou seja, uma redução de 94% da necessidade de uma nova terapia comparado com o obinutuzumab com clorambucil. Mais respostas completas no braço que recebe o obinutuzumab do que o esperado, porque geralmente o ibrutinib não dá a resposta completa, aqui batendo 20%, mas tem também um pouco de resposta completa com o braço do obinutuzumab. Bom, para dificultar um pouco mais o nosso cenário, o que a gente vai ter de novidade? Então, a acalabrutinib é uma versão nova do ibrutinib, teoricamente com mais seletivo, mais efeitos off-target, que está aprovado já nos Estados Unidos e no Brasil para linfoma da zona do manto em segunda linha. Esse é o estudo que levou ao início da investigação em LLC, que foi publicado ano passado no New England, mostrando que o perfil de toxicidade é um pouco diferente, você tem mais cefaleia como efeito colateral do acalabrutinib, e o mesmo padrão de resposta, praticamente todo mundo com resposta parcial, e os pacientes não progridem. Esse é o update que foi apresentado no ASH desse ano, mostrando então, de novo, praticamente sem eventos de progressão, mas começa a aparecer sinais de toxicidade que a gente não esperava. Então, nesse estudo do follow-up de 3 anos, já começou a aparecer fibrilação atrial como efeito adverso, 6% dos pacientes tendo fibrilação atrial. Isso quebra um pouco o mecanismo que eles explicavam para a fibrilação atrial, que era a inibição de uma enzima estabilizadora do miocárdio chamada TEC. Parece que hoje isso está mais relacionado com a inibição do PI3K, apesar que os inibidores de fosfodiesel 3 finais também não dão. E também começou a aparecer eventos de sangramento que teoricamente não eram para aparecer. 64% dos pacientes com algum grau de sangramento. Bom, a AstraZeneca tem um estudo que estava correndo, que era o ASCEND, que comparava acalabrutinib versus R-delasib ou Benda-R no cenário de recaída. Esse estudo acabou de ser interrompido porque atingiu seu endpoint primário. Isso provavelmente leva à aprovação do acalabrutinib para a LLC nos Estados Unidos, que ainda não está aprovado, só para mão. E a AstraZeneca está fazendo um estudo cabeça a cabeça versus ibrutinib, que se chama Elevate-TN, TN de Treatment Name. Então, provavelmente a gente vai ter essa comparação aí em relação a quem vai ganhar em primeira linha. Bom, o que a gente vai ter de novidade também, eu não vou falar muito do Murano porque está no cenário de recaída, mas a gente tem agora o CLL14, que vai ser apresentado no ASCO e no IRA. Esse talvez seja o resultado mais esperado do ano. Por quê? Porque a gente está falando o que vai acontecer nesse estudo. Então, pacientes unfit, em primeira linha, foram randomizados para obinutuzumab e clorambucil versus venetoclax obinutuzumab. A vantagem do venetoclax obinutuzumab é que é uma terapia finita para em 2 anos, e aí depois você só segue esse paciente. Bom, a gente tem uma mediana de poucos meses após a interrupção, é muito precoce para a gente falar alguma coisa em relação à manutenção de resposta, mas com 2 anos, 88% dos pacientes livres de progressão. Isso realmente é significativo. Eu acho que o Vini vai falar um pouco também do Murano como uma possibilidade de terapia finita. Bom, pessoal, como a gente está então para a primeira linha em pacientes unfit, hoje eu acho que a gente tem possíveis tratamentos hoje no Brasil. Eu acho que Benda-R, para aquele paciente que não é tão idoso, assim, é uma excelente possibilidade, é uma terapia finita, são 6 ciclos, tem alguma toxicidade,
um risco de infecção, você tem fadiga bem importante para esses pacientes, mas é tolerável, os pacientes conseguem fazer. G-clorambucil ou R-clorambucil também é uma possibilidade. Se você opta por fazer essa plataforma de clorambucil, teoricamente o obinutuzumab é a melhor droga para ser feito. Eu devo confessar que eu não embarquei, eu não faço G-clorambucil. Não sei, não estou 100% convencido. E você tem ibrutinib para quem você conseguir, como uma terapia aí contínua, que tem uma tolerabilidade muito boa. Assim. Tem alguns pacientes que fazem efeitos colaterais, mas de uma maneira geral é uma terapia bem tranquila de ser dada para o paciente. O que pode mudar esse cenário hoje são esses dois trabalhos. Então é o Elevate, que eu falei para vocês, que é a chegada do acalabrutinib em primeira linha, e o CLL14, que é essa promessa de uma terapia finita para pacientes em primeira linha, sem quimioterapia. A única coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado é que o follow-up do CLL14 é muito curto ainda. A mediana é de 5 meses após a interrupção do venetoclax. Então a gente ainda precisa de um dado mais maduro para a gente poder realmente falar, nossa, realmente a gente vai conseguir fazer terapias finitas sem quimioterapia para pacientes em primeira linha.